cultura, tá? E educação. Boa noite, gente. Olha, estamos ao vivo, né? Estamos aqui em mais uma transmissão ao vivo, e eu agradeço muito a presença de todos os nossos ouvintes que têm acompanhado e assistido todas as nossas transmissões, as nossas lives. Hoje nós estamos aqui com o nosso companheiro, o Eliomar Coelho. Eliomar Coelho, para quem não sabe, que eu acho muito difícil não saber, né? Ele é um engenheiro formado na Universidade de Brasília, né? Ele foi vereador pela cidade do Rio de Janeiro durante 7 mandatos, e ele está eleito como deputado estadual pela segunda vez pelo nosso partido, o Partido do Socialismo e Liberdade. É um dos deputados que tem um empenho muito grande e combativo para que a gente tenha, de fato, uma política pública voltada para a população e para o perfeito funcionamento da coisa pública. Ele, quando estava vereador, ele foi vice-presidente, né, Eliomar, para a América do Sul do Grupo Mundial de Parlamentares para o Habitat. É uma entidade ligada à ONU. Isso, né? E agora o Eliomar é o nosso combativo deputado estadual. Ele faz parte da Comissão de Cultura da Alerj, também é membro titular da Comissão do Orçamento e Finanças, e ele também tem uma preocupação e uma atividade muito intensa na área da educação. Presidiu também a CPI dos transportes na Alerj, que resultou, inclusive, né, a prisão de grande parte da cúpula do PMDB. E, Eliomar, é uma alegria muito imensa a gente estar aqui. Você sabe que eu estou concorrendo ao cargo de vereador na cidade do Rio de Janeiro, né? Eu sou formado em sociologia, sou pesquisador, trabalho na área da engenharia, sou petroleiro, e independente de qualquer situação, tá? Você é uma das referências que eu e muitos dos nossos companheiros nos espelhamos. Então é com muito orgulho que eu quero bater esse papo com você sobre cultura, sobre educação e cultura. Não estamos te ouvindo. Eu acho que o Eliomar está com algum probleminha lá no equipamento dele. Está sem som. Habilita. Tem que habilitar o som. Seu som está desabilitado. Pronto. Alô? Continua desabilitado. Pronto, agora vai. Está ouvindo agora? Sim, agora. Está ouvindo agora? Sim. Ouvindo? Sim. Pois é, então, como eu estava falando, quero, primeiramente, dar uma boa noite para a sua companheira e estender para os demais companheiros da organização da sua campanha, Obrigado. Que eu sei que são pessoas militantes, valorosos, que estão aí com garra, exatamente garantir a sua eleição vereador da cidade do Rio de Janeiro na próxima legislatura, a partir do ano que vem. Isso aí. Então, quero agradecer o convite para participar dessa conversa nossa sobre a cidade do Rio de Janeiro, sobre políticas públicas para a cidade do Rio de Janeiro e exatamente dos companheiros
que irão participar exatamente desta live, suas demandas exatamente para a região que você, como candidato, irá representar, vereador já eleito a partir do ano que vem. Conheça a sua história, guerreiro, realmente sempre comprometido com a defesa dos interesses da população como um todo, ocupado no mundo do trabalho, que deva realmente não ser esquecido, não ser escanteado, não ser desvalorizado como é, né? Em detrimento de nada. Quer dizer, isso daí significa realmente uma coisa muito ruim para a nossa cidade. Eu queria, Pantaleão, falar para os companheiros que estão participando da nossa live, de que o Rio de Janeiro é uma cidade que continua partida. E eu sei da luta das pessoas de Sepetiba, de Guaratiba, de toda esta área, que é uma população trabalhadora, uma população cumpridora dos seus deveres, e que é totalmente esquecida pelo poder público. O poder público parece que não enxerga esta. E esta tem que ter visibilidade. Essa visibilidade vai ser dada com a sua presença na Câmara Municipal do Rio de Janeiro a partir do ano que vem, representando Sepetiba, representando Pedra de Guaratiba, representando todas o entorno desta área. Uma área que produz, uma área que inclusive sustenta a cidade do Rio de Janeiro na produção exatamente da pescaria, do resultado das pescarias que aí acontece. Verdade. Eliomar, eu não sei se as pessoas que estão nos ouvindo, eles têm a devida noção do que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. Existe uma lei federal que determina que o orçamento para a saúde tem que ser 25% de tudo que a prefeitura arrecada, ela tem que investir 25% disso na educação. E ano passado, em dezembro, foi feito, o Ministério Público abriu, né, um inquérito contra o prefeito, instaurou, né, um inquérito contra o prefeito, porque ele não estava aplicando aquilo que determina a lei. E pior, as margens da maioria dos vereadores, tirando, é claro, né, os 7 vereadores que sempre questionaram, sempre lutaram. Então, eu costumo dizer que a cidade do Rio de Janeiro, né, a atual gestão, o executivo da cidade do Rio de Janeiro, ele não tem compromisso nenhum, absolutamente nenhum, com a população mais humilde. E mais, os vereadores que aprovaram ele e impediram o impedimento dele durante 4 tentativas, eles são cúmplices dessa gestão. Isso daí, o que eu acho, Pantaleão, que com a sua eleição, a sua presença na Câmara de Vereadores, com certeza toda esta área, sua população, vai começar a ser olhada de forma diferente pelo poder público, porque você vai o tempo todo trabalhar no sentido de garantir a presença de políticas públicas aí na área, atender, deixar satisfeita exatamente a população de Sepetiba, de Pedra de Guaratiba. Sabemos perfeitamente o que significa isso. O orçamento, você vai ter a oportunidade de sua participação na feitura, na discussão, na aprovação do orçamento, você colocar recursos para a saúde, recursos de moradia, melhoria dos transportes, você colocar a questão da cultura, da ciência, tecnologia a serviço dessa população.
É isso que tem que ser feito. E não é favor, não. É obrigação. Exatamente. Porque é uma população que contribui exatamente para a existência da riqueza da cidade do Rio de Janeiro. Eliomar, para conseguirmos aqui a construção de 8 espaços de desenvolvimento infantil, né, na última gestão, na gestão anterior desse atual prefeito, para conseguir, meu amigo, eu tive que entrar com ações na justiça, provando que existia uma demanda e que existia uma necessidade real de termos esses espaços para atender as nossas crianças. Olha, foi uma luta de quase 2 anos, com briga na justiça e mobilização popular. A gente tem, mas a gente só tem porque nós conseguimos de forma muito organizada e muita luta. Né? E quando eu digo, quando você diz que a minha ida para a Câmara, ela vai ajudar porque nós temos, por exemplo, vereadores, né, que representam, assim como você, né, uma luz no meio dessa situação toda perversa, que é o Babá, que é o Renato Cinco, né, que é o Paulo Pinheiro, um lutador histórico na área da saúde, o Brizola Neto, o Tarcísio, o Dr. Marcos. Então, essas pessoas, elas são vereadores e a gente também precisa, claro, que eles estejam lá conosco. Eles são a nossa referência. A minha colocação para estar candidato a vereador é porque a gente tem uma dificuldade muito grande, né, de transferir o voto local no meio dessa demagogia, dessa mentira que existe aqui dos parlamentares que utilizam a região apenas para voto, de transferir esse voto para o verdadeiro político, aquele que exerce de fato a sua função como agente público. Então, como a gente ficou discutindo como que, por exemplo, a gente vai conseguir voto daqui para o Babá, que é uma pessoa importantíssima na política, não só da cidade, mas do Brasil. Como que a gente vai transferir o voto daqui para o Tarcísio, para o Paulo Pinheiro, né? Para o Brizola? Então, essa dificuldade, a gente enxergou que, olha, a gente tem que fazer algo contrário. A gente tem que trazer para a região uma discussão através de uma candidatura local que tem um histórico de luta na região, né? Para a gente ver se a gente consegue reverter a situação. Eu lembro, Eliomar, você não estava mais como... Aliás, estava sim. Acho que foi o último mandato como vereador. Na revisão do plano diretor, o César Maia estava transferindo, querendo acabar com a área rural de Guaratiba. E aí, né, foi arquivado, não conseguiu votar, e depois, então, no primeiro mandato do Eduardo Paes, ele colocou isso em prática. Né? Eu não sei. Você ainda estava vereador no primeiro mandato do Eduardo, não estava? Foi. Então, eu lembro bem, é isso mesmo. E aí eu consegui mobilizar algumas pessoas aqui da região, porque nós não queríamos que, por exemplo, a ilha de Guaratiba, o Mendanha, a ilha de Guaratiba onde eu nasci, minha família tem uma origem de feirante, né, não acabasse com a área rural, porque eles pagam o ITR. E com o fim da área rural, eles passariam a pagar o IPTU. E eu andei todos os gabinetes tentando justificar isso para não votarem para o fim total dessas áreas rurais. Nós tivemos apenas 5 vereadores que votaram contra. Um deles foi você. Perfeito. A maioria deles, votaram a favor. E você sabe o que aconteceu comigo naquele dia da votação?
eu fui detido pela polícia, a guarda da Câmara, porque eu comecei a jogar alface e verdura em cima dos vereadores lá embaixo. Eu estava no plenário. Hoje, nós temos famílias aqui em Ilha de Guaratiba que perderam suas terras porque elas foram leiloadas. O valor para pagar o IPTU chegou a quase 500 mil reais. É um histórico de luta nosso aqui que as pessoas precisam reconhecer, saber disso. E através desse histórico de luta é que eu me coloquei como candidato, para ver se a gente consegue reverter a situação e impede desses politiqueiros aproveitadores, como, por exemplo, nós temos na região políticos, que eles chamam políticos locais, né? E, na verdade, o vereador ele é da cidade, né? Por isso, inclusive, que a cidade está fragmentada do jeito que está, como você mesmo disse. Ele estava, durante quase os 4 anos, ao lado do atual prefeito. Como o TRE tornou o prefeito inelegível, ele teve que recorrer ao Supremo, né? Ao Superior Tribunal Eleitoral. O cara passou, aquele que era amigo, ele deixou de ser amigo do prefeito. Ele agora fala mal do prefeito. Ou seja, são políticos aproveitadores, políticos de situação. E não é o meu caso, né? Eu não sou uma pessoa, eu não sou um político, eu digo político na essência, não um agente público como você, como o Babá, como o Renato Cinco, né, e todos os nossos companheiros vereadores, como agente público, mas como cidadão, como político na sua essência. Eu sempre tive lado. E o meu lado sempre foi na defesa do interesse da nossa população. Eu consegui... Lembra das conferências das cidades? Conferências das cidades. Conferência das cidades, não sei se você recorda. Perfeito, claro. Eu participei de todas elas. E eu consegui colocar 259 ruas de Guaratiba para que o governo federal encaminhasse verba para pavimentação aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, hoje eu fui panfletar, rapidamente para deixar você falar, porque a gente se empolga. Hoje eu fui panfletar num local onde as pessoas vieram falar comigo, eu falei assim, pois é, essa rua aqui, por exemplo, a Roberto Cabral, foi eu que consegui reconhecer essa rua porque ela não era reconhecida. O senhor hoje tem um título de propriedade da sua casa, não tem? Pois é. Eu fui quem mobilizou, né, a Secretaria de Habitação na época, junto com o Ministério da Cidade, para que você tivesse hoje no seu título de propriedade. E essa é uma das tarefas que eu vou ter que seguir. E assim tem que ser na educação e na cultura também. Batalhão, que eu acho que a população, os moradores desta área, têm que entender a importância da sua eleição. Não é pela área ter apenas um vereador. Não, é o vereador que conhece profundamente a vida da população, conhece as demandas, as ausências do poder público, o que tem significado em termos de não ter direito à qualidade de vida como cidadão e cidadã. Então, isso, você tem um pleno conhecimento, total conhecimento da situação desta área, desde a falta de regularização fundiária, Exatamente. a questão da mobilidade para oferecer quem mora aí e trabalha no centro, transporte decente, digno, a questão da saúde, que tem que existir hospital aí e clínicas da família para atender exatamente os moradores desta área. Aí você conhece profundamente exatamente todas essas ausências do poder público. O que significa
política de saneamento que não chega aí como deveria chegar, a questão do abastecimento da água, a questão do esgotamento sanitário, a questão do escoamento das águas por ocasião das grandes chuvas. Então, é isso daí. O que se quer? Uma política pública de assistência social que reconheça a importância de estar os jovens, adolescentes aí da área de forma totalmente diferente como tem sido tratada a terra. Então, você tem um conhecimento de tudo, da vida dessa região, e com esse conhecimento é que a região vai se sentir representada com uma pessoa que vai brigar e defender os interesses, exigir do poder a presença nessas políticas que nós consideramos fundamentais para garantir uma vida para todos os moradores desta área. Então, é isso daí o que os moradores daí têm que entender. Eu sempre falo, Zona Oeste, toda essa área aí, tem vereadores, mas que eles não têm o menor contato com a defesa dos moradores. Pelo menos tem demonstrado. Porque se assim não fosse, a vida das pessoas que vivem, que trabalham, que se divertem, quando tem uma oportunidade, seria totalmente diferente. A população tem que ter direito ao lazer. Não é só trabalhar. Trabalhar é importante, mas tem direito ao trabalho, ter o acesso à educação para os filhos. É importante. A cultura. Aí, por exemplo, tem manifestações culturais fantásticas, ricas, e que engrandecem, inclusive, a cidade do Rio de Janeiro. São manifestações culturais que tem aí patrimônio histórico, cultural, artístico. Tem que ser preservado. Tem aí os pescadores, a história dos pescadores, isso é importante. Ou seja, você conhece profundamente os problemas. Não só conhece os problemas, como você, pessoa que é ligado ao dia a dia dos moradores, vão discutir, vai discutir com eles qual a melhor forma de você defender as necessidades e a superação dessas necessidades aí para a população de toda essa região. E é isso daí. Eu acho que é importante. O seu número, ele tem que estar gravado na cabeça, porque no dia 15 de novembro, o seu número é o número que o morador vai colocar na urna. Se quer ter uma representação que dê dignidade à vida das pessoas moradoras desta área. A questão da saúde, da educação, a questão do transporte, a questão da moradia. E moradia não é só um teto para ficar debaixo dele, não. Tem que ter as condições de habitabilidade que nós chamamos. As necessidades de você como morador tem que ser atendidas e deixar o morador satisfeito. Então é isso daí. Nós temos que tudo que for possível e impossível para que esta cidade ela deixe de ser menos partida. Ela não pode ser continuar a cidade partida, que é. Os bairros, né, Eliomar? Você vê que os bairros da nossa cidade, de um modo geral, e mais em especial a zona oeste do Rio de Janeiro, parece que elas não fazem parte da política estrutural, de fato, da gestão atual.
Onde já se viu, Eliomar, uma região, por exemplo, que representa mais de 30% de toda a população da cidade não ter direito a uma mobilidade. Eu não estou falando só de transporte, não, porque você é engenheiro e você conhece muito bem essa discussão, que você participou várias vezes de discussão sobre isso, por exemplo, no sindicato dos engenheiros. É a questão da mobilidade. A gente sequer tem ciclovias para interligar um bairro ao outro. Construíram a Transoeste e fizeram túnel, mas não tem uma via que a pessoa possa passar de bicicleta de Ilha de Guaratiba para o Recreio. É menos de 5 minutos. Não tem. Então a pessoa tem que subir, se quiser ir de bicicleta, tem que subir toda a Serra da Grota Funda. É um absurdo. Por quê? Porque não tem uma preocupação, como você mesmo disse, com as pessoas locais. Eu costumo falar que a população daqui chega a ser um estorvo para os políticos da atual gestão, principalmente, do executivo. Porque uma região, por exemplo, a região de Guaratiba, nós temos aproximadamente 64% da nossa população em idade de atividade escolar do ensino médio, ou seja, 64% da nossa população tem menos de 24 anos de idade. Uma região que tem hoje aproximadamente 170 mil habitantes. Isso a gente colocando uma projeção do último censo que foi feito há 10 anos atrás. E aí a gente não tem uma escola técnica. Você lembra que você participou comigo da discussão da UESO? Para a gente trazer a UESO, a Universidade Estadual da Zona Oeste... Participou da discussão da UESO. Uhum. Para a gente trazer a universidade, para a gente trazer essa universidade para cá, né, foi um sufoco. Eu lembro que no orçamento, na discussão desse orçamento, eu lembro que eu tive que mobilizar estudantes no governo do Estado, porque eles não queriam trazer, não queriam colocar no orçamento dinheiro para a construção de uma universidade. E depois de muita luta, inclusive eu mobilizei muitos estudantes na época que eu era da Uni, né, a estudantada para brigar no dia da votação, a gente conseguiu trazer. Trouxemos. Hoje a UESO está no mesmo espaço do Instituto Sara Kubitschek. E o governo do Estado está querendo fazer o quê? Tirar ela de lá e colocar num cubículo em Santa Cruz. E a gente tem espaço público em Guaratiba, que pertence ao Estado, como, por exemplo, a Fazenda Modelo. É uma área imensa, né? Nós temos áreas públicas na Avenida Brasil, em Campo Grande, em Santa Cruz, em Bangu. O fundo de pano disso, na verdade, é acabar com o ensino público, é torná-lo privado. Esse é o fundo de pano. E você, veja que você coloca, Pantaleão, 1/3 da população da cidade do Rio de Janeiro mora nessa área. Então, olha, é um crime o que o governo faz em relação ao ESO, Universidade Estadual da Zona Oeste. Aí você tem toda uma ajude. Não é brincadeira, é um percentual alto que pode beneficiar exatamente dos ensinamentos fornecidos pela UESO, o conhecimento que ela se propõe a dar, para atender, inclusive, a demanda das indústrias que estão instaladas aí. Exatamente. Aí tem grandes empresas. E essas empresas, para funcionários, precisam de qualificadas. E nada melhor do que uma instituição universitária na região para preparar os jovens dessa região exatamente para atender essas necessidades das indústrias, das empresas, como profissionais qualificados. É isso aí o que os governantes não têm entendido até agora. E a população tem que reconhecer que essa é a verdade. E lutar para mudar essa realidade. Essa realidade precisa ser mudada. Preciso que haja respeito à população desta área.
Os moradores desta área, as moradoras desta área, são cidadãos e cidadãs. E, como tal, tem que ser respeitados pelo poder público. Então, isso daí é importante. Estamos falando das cássias, né, que tem aí essa região, não tem universidade, como deveria ter, da mesma maneira como a UERJ funciona. A UESO deveria falar. A UENF, né? Claro, a UESO deveria funcionar igual como funciona a UERJ, como qualquer uma outra universidade. Ela é produção do conhecimento. Essa produção do conhecimento serve exatamente para a riqueza que deva existir na região. E essa riqueza tem que ser distribuída. A distribuição da riqueza. Os moradores desta região não poderão ter só o ônus de pagar a conta. Tem que usufruir também dos lucros, da riqueza que é produzida. Essa riqueza tem que ser repartida. Repartição se dá exatamente através do aumento das políticas públicas, da saúde, da educação, da assistência social, da moradia, habitação, saneamento básico, ou seja, tudo aquilo que dê qualidade de vida, porque os moradores desta região merecem e têm direito. Mas o conhecimento sempre foi um grande problema, né, para os nossos atuais. A Cláudia Santiago está mandando um beijo para você, Elmar. Cláudia Santiago, mandando um abraço e um beijo para você. Tá? Fala que eu mando outro beijo para a Cláudia. Tá certo. Elmar, mas você sabe, né, que o fundo de pano, né, é o processo de privatização. É isso que eles querem, é isso que a população precisa entender e que a gente tem que combater. Porque eles passam para a população uma lógica de que tudo aquilo que é público, né, ele é ineficiente. Mas, na verdade, né, os melhores centros de pesquisas, os melhores centros de formadores de conhecimento são as instituições públicas. A gente tem que defendê-las. A gente precisa, de fato, fazer com que a população conseguir colocar na cabeça da população que a gente precisa ter um transporte público realmente público, que a gente precisa ter, como aqui na Zona Oeste, tem uma empresa chamada Rio Águas, que ela cobra o esgoto e a água e não tem um tratamento de esgoto, nem a canalização do esgoto. Olha que absurdo! Então, não dá para a gente ficar compactuando com esse tipo de coisa. Né? E são pessoas como você, como esses companheiros que a gente colocou aqui, que nos alimentam, né, de coragem para enfrentar a situação. Porque poucos fariam o que você fez, por exemplo, na CPI dos ônibus. Olha a repercussão que deu, olha o que foi tornado público, né, na questão da CPI dos ônibus. Políticos foram presos, empresários foram presos, né? Mas a gente precisa avançar mais. E para avançar mais, Elmar, é por isso que eu me coloco como candidato a vereador. Né? Eu moro aqui na região há exatos 50 anos. A minha família veio em 1874. O meu bisavô foi quem criou a primeira associação agrícola de Guaratiba. O meu avô, ele foi responsável em pavimentar todas as estradas da região. Então, por isso a gente tem um carinho muito grande. Por isso que eu sei que, por exemplo, a estrada da Grota Funda foi a segunda estrada construída com licitação pública
pela Câmara Municipal do Império. Olha só, foi a segunda. Isso é algo histórico que a gente tem que preservar. A gente tem uma ponte lá em Barra de Guaratiba, que foi construída na Segunda Guerra Mundial, chamado Polígono do Tiro. Só existe duas daquele formato no Brasil. A gente tem que preservar, porque aquilo é história do Brasil. Então veja a importância. Veja a importância da rede da cidade. Tem história. Tem. A gente tem na região ainda, talvez o bairro que tem o maior número de marcos preservados que delimitava a prefeitura do Distrito Federal na cidade. Então, nós temos uma ilha chamada Ilha de Guaraqueçaba, que nós temos um marco lá da Ordem do Carmo, que delimitava, né, o que pertenciam os jesuítas na época da colônia. O que pertencia aos jesuítas e o que não pertencia a eles. Nós temos um marco aqui que delimita a Fazenda Imperial de Santa Cruz, porque ela vinha até a Estrada do Piauí. Foi colocado lá em 1824. Então, há muita coisa interessantíssima e importante para a preservação. Agora, quem é que vai ter o cuidado e o carinho em promover ações para os tombamentos históricos, para a sua preservação, para criarmos o corredor cultural da região? Só quem de fato é daqui, só quem de fato que gosta da cidade do Rio de Janeiro. Porque esses monumentos eles não pertencem só a nós aqui, pertencem à cidade, pertencem ao Brasil. E se a gente não tomar conta, a gente vai perder. Recentemente, Eliomar, nós tivemos, foi em setembro do ano passado, saiu no jornal Globo, que o atual prefeito, tinha autorizado o loteamento de uma área de preservação ambiental. Eu estava embarcado quando me avisaram. E aí, eu mesmo, que não sou advogado, montei uma petição, né, e encaminhei essa arbitrariedade do prefeito ao Ministério Público Federal e Estadual. E nós ganhamos. Ele foi impedido de lotear uma área de preservação ambiental. Uma área que tem jacarés, que tem aves silvestres, que tem uma flora preservada e uma fauna. Então, é muito importante isso para a gente. Né? E a nossa bancada, tem que fazer jus, né? A nossa bancada de vereadores, em especial o Renato Cinco, ele foi muito importante nesse debate. Porque foi ele que promoveu, inclusive, uma audiência pública na Câmara. Então, isso tudo tornou-se público e notório. E foi por isso que a gente conseguiu vencer. E eu estou nessa condição de estar candidato, porque eu sei que eu tenho muito a contribuir ao nosso partido e aos cidadãos da cidade do Rio de Janeiro, Eliomar. Tenho certeza disso. Que você tem uma contribuição importante a dar. E é isso, eu estou o tempo todo querendo chamar a atenção das pessoas que estão participando desta live. O que significa a sua candidatura e, principalmente, a sua eleição para a região. Quer dizer, o conhecimento que tem sobre os problemas da região e o compromisso que você tem para reverter a tendência perversa como é tratada de forma marginalizada a população daí. Verdade. Estou querendo é que as pessoas entendam, votar em você está exatamente dando aquilo que é preciso para a condição de vida da região. Uma pessoa que tem o domínio dos problemas, acompanhado do compromisso de defender a superação desses problemas. Isso é que eu vejo como fundamental. Então, a candidatura sua é uma candidatura que tem que ser olhada de forma diferente. A sua apresentação diante do eleitorado, fazendo o trabalho
de apresentação das suas propostas, o eleitor tem que entender, né, a verdade dessa, e a verdade por conta do conhecimento e do compromisso que você tem com a região de defender, custo que custar, e trazer uma digna para os moradores. Não é só porque é questão de legitimidade, não. É porque os moradores merecem. Entendi, claro, sem dúvida. São merecedores de ter essa vida com dignidade. E ter vida com dignidade significa ter acesso às públicas, acima de tudo, aquelas de caráter social. É isso aí, companheiro. Bom, Eliomar, a dona Silvia aqui já está me dizendo que a gente já está encerrando a live. Tá legal. Então, mas, de qualquer maneira, quero dizer para você que foi um prazer enorme. E me coloco à disposição, quando quiser conversar outras vezes, ligar. Muito obrigado. Eu quero agradecer muito a você, Eliomar. Você é uma pessoa extremamente comprometida com aquilo que é uma luta justa, que vem a ser uma luta justa. Né? Quero agradecer também a presença da sua companheira, nossa amiga, aí, e que a gente está à disposição. Tudo bem? Como é que vai? Tudo bem. Estamos na torcida. Sim, oi? Está na torcida. Meu nome é Gabriela. Oi, Lembra? Está na torcida? Estou na torcida por você. Obrigado. Gabriela, você e o Eliomar são pessoas que nós gostamos muito, tá? Independente dessas lutas que a gente vai travar, porque esse é o motivo, particularmente é o motivo da minha vida, né? Mas vocês são sempre convidados a nos visitarem aqui, tomar um cafezinho, comer um peixe com a gente, tá? E debatermos mais. Né? É difícil a gente almoçar e tomar um café se não fizer um debate, né, Eliomar? Claro. Aquela aqui, ó. A dona Silvia. Gente, olha, Eliomar, Gabriela, muito obrigado mesmo, tá? É um imenso prazer, é uma honra quando Eliomar, né? Eu tenho até um livro, Eliomar, que eu comprei sobre a sua trajetória política quando você era vereador. Comprou um livro? Claro. Eu vou mostrar para você depois assiná-lo para mim. Para assinar. Ok. Nós estamos aí firme e forte com você. Um grande abraço, muito obrigado mesmo. E até a próxima, né? E até a nossa posse. Isso. Obrigado. Então, quero deixar claro aqui para os nossos ouvintes que há possibilidade real de mudarmos a situação que está na cidade do Rio de Janeiro. Nós temos valorosos companheiros hoje na Câmara Municipal. E a gente precisa aumentar esse caldo. Eu quero estar lado a lado do Babá, do Renato Cinco, do professor Tarciso, do Leonel Brizola, do doutor Marcos Paulo, do Paulo Pinheiro. É importante que nós tenhamos um representante nosso aqui da Zona Oeste ao lado desses combativos companheiros, que nos espelham e nos faz seguir com muito orgulho na luta que a gente se coloca. Pessoas como Eliomar Coelho, Serafine, né, a Renata Souza, meu Deus, como que eu não posso falar da Renata, nossa companheira candidata a prefeita, né? Um exemplo de luta e de superação, uma menina, uma jovem estudiosa, competente, né? Que está lado a lado com a gente nessa discussão. Então, companheiros que estejam nos ouvindo, companheiras,
eu conto com o voto de vocês para mudar a situação que está. E para encerrar, eu vou falar aqui o que eu sempre falo nos encerramentos do nosso bate-papo. Se na confecção do nosso bolo caseiro ele continua saindo solado, significa que a gente tem que mudar os ingredientes. Se a política na cidade do Rio de Janeiro não está dando certa, nós temos que mudar os ingredientes. Vamos votar em pessoas que defendam o interesse da nossa população. Vote em mim, Alexandre Pantaleão, número 50884. Uma boa noite a todos. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Leomar. Boa noite.